Bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, num momento tão importante da humanidade, quando a gente está vendo claramente que a gente não está fazendo as coisas muito certas, né? Nós estamos assistindo o nosso mundo mudar de uma maneira drástica, difícil para a gente, e se a gente não entender por quê, se a gente não entender o que nós estamos fazendo de errado, nós não temos chance. Então, é desse lugar que eu venho conversar com vocês. Eu sou Luciana Gatti, formação química, cientista do INPE, coordeno o laboratório de gases de efeito estufa. E há 25 anos atrás, perguntaram se eu queria construir um laboratório de gases de efeito estufa e tomar conta dele no Brasil. A química que achou demais, foi para os Estados Unidos, construiu essa réplica do laboratório da NOAA, trouxemos para cá e em 2004, nós começamos a medir as emissões de gases de efeito estufa com um avião voando sobre a Floresta Nacional do Tapajós. E a gente percebeu que, bom, primeiro que é uma traquitana, coloca no avião, ela vai fazendo a coleta, a gente traz para o laboratório, analisa e depois calcula o fluxo. E vimos que aquela região nordeste da Amazônia, que começa ali na Floresta Nacional do Tapajós, mas se abre até o meio do Amapá e vai costeando até o Nordeste brasileiro, toda essa região já era uma fonte de carbono. E aí, publicando o artigo, o editor da revista queria que eu concluísse dizendo o seguinte: mas o lado oeste da Amazônia é um sumidouro de carbono, porque a modelagem diz que a Amazônia, sozinha, retira da atmosfera 20% de todo o gás de efeito estufa que as áreas continentais retiram. Falei, mas eu não posso fazer isso, nós não medimos. Bom, em 2010, a gente conseguiu, num projeto grande, medir as outras localidades da Amazônia. Então, nós tínhamos no Nordeste da Amazônia um ponto que o aviãozinho coleta sobre a Floresta Nacional do Tapajós. Um avião partindo de Alta Floresta, perto da divisa com o Pará, tem outro ponto de coleta. Em Rio Branco, no Acre, outro. Mede ali no sul da Amazônia, da Amazonas, e outro perto da região de Tabatinga. E em 2010, nós começamos essa viagem difícil de fazer coletas de ar com avião, para a gente poder medir, afinal de contas, a Amazônia é um sumidouro de carbono ou é uma emissora? Bom, de lá para cá foram 1000 coletas com avião, e muita coisa, foi uma trajetória enorme de 15 anos, tentando entender esses resultados. E aí, olha, eu sou química, e eu olhava aquelas emissões, e a primeira constatação é que uma região da Amazônia é muito diferente da outra. Por quê? É tudo floresta amazônica. E a maior parte dos cientistas tem um número, uma taxa, e aplica para a Amazônia inteira. E o que a gente estava vendo ali era que a realidade de uma parte da Amazônia é muito diferente da outra. Especificamente, a região leste, o nordeste, o sudeste, emitem mais de 10 vezes mais gás carbônico do que a oeste. E aí, gente, a pergunta é por quê? Ciência é fazer a pergunta e tentar responder, né? E aí a gente vai, como que a gente vai estudar para tentar entender por quê? Bom, estudamos chuva, temperatura, o que vocês pensarem, e também calculamos quanto cada área estava desmatada. E foi aí a primeira vez que as coisas começaram a fazer sentido. A área que mais emite carbono é a mais desmatada, a segunda que mais emite é a segunda mais desmatada, e assim por diante. Essa mais desmatada
até 2018, ela estava 38% desmatada. Hoje, 44%. É o Nordeste da Amazônia. Mais ou menos da metade do Pará para cima, para a direção leste. A segunda, 28% desmatada. E no lado oeste, onde a gente via uma emissão de carbono perto de neutro, olha, a gente mede a atmosfera, com aviãozinho, várias alturas. O CO2 não vem com o carimbo. Olha, eu venho das árvores, eu venho das emissões humanas. Juntando tudo, se está dando neutro, quer dizer que a floresta está conseguindo compensar a sujeira que a gente está jogando na atmosfera. Então, do lado oeste, estava bacana, estava saudável. E desmatado, menos de 20%, que, por coincidência, é o nosso Código Florestal. E eu queria saber qual foi a inspiração de quem botou esses 20% no Código Florestal. Mas, então, nós temos o lado oeste, que consegue absorver e limpar a sujeira que a gente coloca na atmosfera, e o lado leste não. A pergunta é, ok, está mais desmatado, mas esse desmatamento todo não aconteceu enquanto nós estávamos fazendo a medida. Só uma pequena parte dele. É um desmatamento acumulado ao longo dos últimos 50, 60 anos. Então, a pergunta foi, o que esse desmatamento histórico causou de mudança no comportamento dessa floresta? E é aí que começa a nossa história. Aí nós fomos estudar o máximo que a gente conseguiu de dados históricos de temperatura e chuva ao longo do ano para todas essas regiões. E o que nós descobrimos é que mudou completamente a maneira como hoje eu enxergo a Amazônia, a natureza, e eu entendo por que nós estamos assistindo um cenário de mudança climática tremendamente pior do que os modelos prevêem. O cenário é catastrófico, gente. Nós estamos vendo, há 15 meses nós estamos com a temperatura acima de 1,5, que era a nossa meta lá na frente. Chegou agora, quer dizer. O oceano está tudo super quente, a gente está vendo um aumento absurdo dos eventos extremos. Como entender essa realidade tão mais difícil, tão pior do que se previa? E é essa história que eu quero contar para vocês. A gente viu que, quanto mais desmatada a floresta, mais tinha perdido de chuva ao longo dos 40 anos e aumentado a temperatura daquela região. E isso acontecia principalmente durante a estação seca, especificamente os meses de agosto, setembro, outubro, quando aqui é seca, no resto do Brasil é inverno. E isso acontece na faixa tropical inteira, tá? Mas por que nesse período? Entra menos umidade do oceano para dentro da Amazônia. Lá vai a gente correr atrás dos porquês. Então, vamos entender bem o que está acontecendo. As áreas historicamente mais desmatadas têm um clima muito mais estressante para a floresta, com menos chuva, com temperaturas mais altas. O sudeste da Amazônia, em 40 anos, subiu 2,5 graus. Gente, a meta era 1,5. Agosto, setembro, outubro, no Nordeste, 2,5. No Sudeste. No Nordeste, já 2. Agora, pensa numa floresta tropical, né, úmida, tendo 3 meses com 40 milímetros de chuva por mês. Temperaturas, isso é média, gente, de dia, de noite, de 90 dias. Imagina a temperatura máxima. Teve colega que mediu, numa área de floresta, no norte do Mato Grosso, a temperatura de 50 graus, em setembro de 2019. Eu chorei olhando a árvore alta. Porque
a nossa floresta amazônica, as nossas árvores de uma floresta tropical úmida estão, perdendo a condição de viver. É isso que está acontecendo. Então, quando olha para o desmatamento, ele não é só perda de carbono, não é só emissão de gás de efeito estufa. Ele é mudança da condição climática para a floresta que ainda não foi desmatada. Então, nós estamos de duas maneiras diferentes, matando a floresta, diretamente e indiretamente. E na hora que essa condição climática está sendo mudada, que a árvore não consegue nem fazer fotossíntese, porque está tão seco embaixo da terra, que ela precisa fechar o estômago para não perder água, para continuar vivendo. Aí ela não faz fotossíntese. E isso explicou completamente por quê. As árvores, a floresta da região mais desmatada emite 7 vezes mais do que a floresta da região menos desmatada. E aí a gente continuou tentando calcular, né, e entender como que está esse processo, e aí chega 2019. Bom, isso foi até 2018, essa história que eu já chorava, isso foi até 2018. E o desmatamento aumentou praticamente 100% na Amazônia, aumentou a exportação de madeira, aumentou o rebanho bovino, aumentou a área plantada de soja. E esse cenário, gente, só piorou em muito. Olhando os nossos dados de emissão, a gente vê o seguinte: existe uma variabilidade enorme, de ano para ano, das emissões da Amazônia. Mas durante o governo em que a Amazônia foi praticamente uma terra sem lei, onde o desmatamento foi enorme, as emissões foram quase que constantes. Lá em Simão, a mesma emissão que a gente viu no pior El Niño que a gente tinha visto até então, que foi 2015, 2016. Não sei se vocês se lembram, nós tivemos uma seca terrível no mundo inteiro, né? E normalmente a ciência pensa que é só nessas ocasiões em que a Amazônia vira uma fonte de carbono. Não, é todo ano. Para essas regiões mais desmatadas, durante a estação seca, a floresta passa um estresse imenso. E aí, quando você vê o ano inteiro, você vê o que foi maior, se a absorção da estação chuvosa ou se a grande emissão da estação seca, onde entra o estresse e entra as queimadas. Essa história não termina só aqui. A gente fala de ponto de não retorno. E o que é esse ponto de não retorno? É quando não existe mais condição da floresta se reproduzir e ter continuidade. Então, se a gente continua desmatando, nós estamos aumentando a mortalidade das árvores, elas vão sendo substituídas. No período de seca, a floresta está cada vez mais seca, mais quente, e a estação seca cada vez mais longa. E isso faz com que a floresta seja mais inflamável. Agora, vamos pensar uma coisa. Eu tenho que olhar... Gente, meu problema é falar demais. Deixa eu concluir aqui. Eu queria falar o seguinte para vocês. A floresta amazônica é o nosso airbag climático. Por quê? Porque cada árvore pega a água líquida que está na terra e joga na atmosfera na forma de vapor. Agora imagina quantas árvores nós temos na Amazônia. As árvores da floresta amazônica jogam por dia na atmosfera um rio Amazonas.
E quando a água sai do estado líquido e vai para o estado de vapor, ela está absorvendo calor, energia na forma de calor. A água, para sair do líquido e ir para o vapor, a gente põe a chaleira no fogo para a água ferver. E é por isso que ela resfria. Por isso que quando você está numa área cheia de árvores, a temperatura é mais baixa. Então, a Amazônia é o nosso grande climatizador. Imagina aquele monte de água indo para a atmosfera, resfriando a temperatura aqui. Eu queria mostrar para vocês o efeito que isso causa. Isso é uma participação no equilíbrio climático. E eu queria terminar mostrando essa imagem. Isso daqui é o número de mortes de eventos extremos de chuva no Brasil. Vocês veem que antes de 2019, a média ficava entre 60 e 70 mortes de brasileiros. A gente tem as mortes disparando. E aí a gente olha do lado a taxa de desmatamento na Amazônia por ano. E aí a gente olha e a gente vê 2023, 2024 e fala, ufa, estamos salvos. Infelizmente não. Não estamos salvos. Mas o desmatamento não caiu? Por que não reduziu os eventos extremos? Porque imagina uma bola de neve descer na montanha nevada. Essa bola de neve está cada vez maior. Só fazendo desmatamento zero, nós não vamos parar esse problema. Hoje, se a gente tivesse desmatamento zero, a gente ia preservar o que temos hoje. Hoje está bom? Nós estamos vendo a Amazônia no maior caos em seca. Quando que a gente imaginou? Então, gente, nós temos que fazer um plano de sobrevivência. Esse plano de sobrevivência é restaurar as áreas perdidas da Amazônia acima do Código Florestal. Eu tenho uma sugestão para a gente ter como meta: reduzir o rebanho bovino brasileiro. 44% dele está aqui. Ele é a principal causa de emissão, porque a maior parte do desmatamento vira pasto, e ele também é a maior parte das emissões da agricultura. Se a gente mirasse em reduzir o rebanho brasileiro bovino, a gente conseguiria atingir fazendo restauração florestal nas áreas reduzidas. Agora eu queria mostrar para vocês o que me deixa desesperada. Isso daqui é a área queimada no Brasil. Dá uma olhada no 2024. A Amazônia está queimando desde julho. Isso daqui é uma perda de carbono, é uma perda de floresta sem precedentes. Então, gente, eu queria dar o seguinte recado. Nosso plano de sobrevivência é plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore, porque a árvore vai abaixar a temperatura, vai nos proteger das ondas de calor, dos eventos extremos. A gente precisa mudar esse cenário. Isso não é progresso. Quem diz que destruir a floresta é progresso é porque só tem ignorância. A gente tem que virar esse jogo. A gente tem que traçar um plano de salvação dos brasileiros e passa por salvar a Amazônia. Sejamos todos ativistas. Obrigada.